Capítulo 13. O preço da anarquia, 1908. Durante meses, Rodolfo integrou-se nas atividades políticas do grupo de Tony, embora que para ele representasse mais uma aventura do que outra coisa. Com 17 anos de idade e apesar do tipo de literatura que lhe era dada a ler pelo seu amigo João e por Tony, ainda não se podia dizer que ele tivesse uma consciência política completamente definida. A sua motivação era o produto da revolta interior que o animava, o passado a que tinha sido sujeito e a dura experiência de ter sido abandonado numa tenra idade na grande capital, longe de tudo a que tinha sido habituado e que tinha conhecido, como se tivesse sido enviado para um mundo completamente diferente em hábitos e até mesmo dimensões. As reuniões eram cada vez mais frequentes, o que denotava uma certa acentuação do conflito político que se estava a passar na sociedade portuguesa. A classe operária estava cada vez mais revoltada, dada a exploração a que eram sujeitos pela monarquia reinante. Rodolfo era motivado política e intelectualmente por Tony, não só através da maneira como ele falava sobre os anarquistas, os princípios de solidariedade que os regiam na luta contra a injustiça a que estava submetida a classe operária, mas também através da alusão de nomes de personagens intelectuais, escritores, médicos, engenheiros, provenientes de outras atividades que estavam inseridas nesse movimento e que serviam de referência para a sua credibilidade. Tony referia-se frequentemente àquele que era considerado como o fundador do movimento anarquista em Portugal, um médico chamado Eduardo Maia, e que para ele era um ídolo, como um símbolo daquela linha política que estava bastante ligada com as ideologias comunista e socialista. O meu pai era operário, contava Tony. Eu costumava vê-lo ler os semanários Pensamento Social e o Revoltado, que eram dirigidos a essa classe social e eram escritos por intelectuais que defendiam princípios socialistas. Só pelo seu título já se podia aperceber do conteúdo intelectual que estava presente nessas publicações, embora estivesse também escrito de uma forma que a sua mensagem fosse entendida pela maior parte da classe operária, sem educação, ou com uma educação precária. Para ele e os seus camaradas, esses semanários eram como bíblias, contendo mandamentos políticos. Sabes que em todo o mundo a classe operária é solidária nas suas ideias e convicções políticas, porque o seu sofrimento é comum. Quando eu menciono classe operária, refiro-me a todos os trabalhadores que são vítimas do mesmo tratamento da exploração do seu trabalho e da falta de condições sociais. O meu pai era analfabeto, para além de ser demente, Tony. Eu não tive a oportunidade de me educar convenientemente, não só por não ter condições financeiras que me permitissem fazê-lo, mas igualmente porque a formação dele impedia qualquer tipo de iniciativa que eu pudesse ter no sentido de me cultivar. Penso que ele não se sentiria bem ao ver-me evoluir num sentido positivo, o que contrariava completamente a sua forma de estar na vida, fazendo-o sentir-se complexado e humilhado por esse facto. Aquilo que aprendi na escola permitia-me ler algumas histórias de livros que amigos meus me emprestavam, como acontece agora, mas que nessa altura eu tinha de ler às escondidas. Mas agora é diferente, Rodolfo. Acabo por estar a fazer contigo aquilo que o meu pai fez com a minha pessoa. Tens o meu apoio e também a minha amizade para além da do teu jovem amigo José e da sua família. Para além disso, tenho que te dizer que tu tens uma capacidade de aprendizagem surpreendente e penso que és o perfeito exemplo do que é um autodidata, e isso só acontece devido à tua inteligência. Agora não fiques vaidoso por causa das minhas palavras, exclamou Tony rindo a alta voz. A propósito, tenho mais um livro para te dar a ler, uma obra de outro escritor russo, Leon Trotsky. Tony tinha razão na sua avaliação da capacidade de Rodolfo. Na realidade, ele tinha uma inteligência fora do comum e isso era manifestado através da interpretação e assimilação do conteúdo literário das obras a que tinha acesso. Mais tarde, toda essa capacidade de autodidata seria traduzida através das longas cartas que escrevia para os seus familiares e amigos e que ele lia meticulosamente ao seu neto Miguel antes de as enviar. Foi através de sucessivas reuniões em que Rodolfo ouvia conversas de conteúdo político anarco-comunista
E através da leitura de todos esses livros que, pouco a pouco, adquiriu uma consciência política. No entanto, o seu comportamento e colaboração com o movimento anarquista era praticado sob uma base imparcial e não partidária. No seu entender, tudo o que pudesse contrariar o regime monárquico em vigor era plausível de consideração, independentemente da ideologia anarquista, socialista, comunista ou de qualquer outra corrente política que pudesse reinar no seu seio. Uma das suas tarefas era a de distribuir os semanários ditos anarquistas que recebia em cada reunião. No entanto, tinha a consciência de haver no interior de alguns outro conteúdo, sobretudo quando essas publicações eram identificadas com uma pequena cinta de papel à sua volta e com moradas muito precisas dos seus destinatários, alguns deles famosos intelectuais, o que para Rodolfo tinha um significado especial dada a sua paixão pela literatura e os seus autores. Tinha sobretudo a sensação de ser um mensageiro intelectual e não político, o que o ajudava nas suas convicções sobre a neutralidade que revestia a sua colaboração. Se tiveres ocasião de entregares estes semanários em mão a alguns destinatários, poderás verificar que existem inúmeros intelectuais ligados à nossa causa, Rodolfo. Na realidade, esse comportamento tem a ver com a sua educação e formação intelectual e política, e não com o seu estatuto social. Vais entrar em casas ricas e nobres, de intelectuais que defendem a nossa causa e que até participam nas nossas iniciativas políticas, não só através da sua presença, mas também com a sua ajuda financeira. Explicava Tony. Sem essa ajuda, não existiriam estes semanários. Rodolfo não fazia perguntas. Em primeiro lugar, porque não era esse o seu caráter, e em segundo, porque para ele era também uma questão de lealdade para com o Tony. Esta sua atividade e participação no movimento anarquista durou meses. Para Rodolfo era como fazer parte de um romance de aventuras, dado que, apesar da sua formação político-literária, a sua idade conduzia-o a fantasiar todo este contexto sem se aperceber realmente das possíveis consequências do mesmo. Eram os últimos dias do mês de janeiro de 1908. Rodolfo notou que alguma coisa se passava no seio das reuniões políticas que se intensificavam dia a dia. Tony não conseguia esconder um ar de uma certa inquietude, mesmo nervosismo, o que era um prenúncio de que algo se estava a preparar, mas que desta vez transcendia os procedimentos normais que estavam afetos às rotinas de propaganda anarquista. Numa dessas noites, Rodolfo não pôde evitar de perguntar ao Tony se alguma coisa de especial estava para ocorrer. A resposta dele foi muito vaga, mas ao mesmo tempo contendo indícios entre as suas palavras. Tenho a certeza que te estás a perceber do aumento de atividade que se está a verificar da parte dos nossos militantes, Rodolfo. Deves compreender que ainda és considerado como um membro demasiadamente jovem para poderes ser integrado completamente nos acontecimentos que se estão a passar. E para isso eu conto com a tua compreensão e discrição. Com certeza que sim, Tony. Já sabe que pode contar comigo para tudo o que for preciso. Desculpe. Não pude evitar de lhe pôr essa questão. Espero que não a considere como indiscreta ou impertinente. De maneira nenhuma, Rodolfo. Sabes uma coisa? Penso que através da leitura que tens tido e considerando os seus autores, terás já uma certa noção de que existe desde há longos anos uma luta permanente entre os partidos políticos, que representam o poder e os que protegem os interesses da classe operária. Sabes que em Portugal vivemos sob um regime monárquico representado pela família real e que se esconde atrás de uma falsa imagem democrática, a que chamam monarquia constitucional. Esse gajo, o João Franco, não é mais nada do que um ditador que tem as costas quentes por causa do apoio que tem da parte da família real. Esses intitulados liberais são a pior coisa que existe porque não assumem a sua verdadeira identidade política. A única coisa que sabem fazer é aproveitarem-se das circunstâncias que, na maior parte dos casos, são causadas por eles próprios. É exatamente como as intrigas políticas existentes no tempo do Império Romano e do Parlamento grego. Vivemos numa era diferente, nada mais. Como sabe, eu não estou muito ao corrente de todas essas engrenagens políticas, Tony, mas apercebo-me de que existem problemas enormes.
À tarde, quando estou a trabalhar engraxando os sapatos dos clientes, apercebo-me das conversas que decorrem à minha volta e não há dúvida que a maior parte deles está verdadeiramente indignada sobre o que se está a passar na sociedade portuguesa. Os políticos são chamados de escrocos e de chulos e já não existe nenhum respeito pelo rei e pela família real. E tem razão, Rodolfo. Esse João anda à porrada com o José Maria de Alpelin, por sua vez se disputa com a dissidência progressista e o rei encontra-se no meio dessa guerra entre partidos para alcançarem o poder sem saber o que fazer. O rei, ele próprio, parece que está endividado até ao pescoço. A solução só pode passar pelo Partido Republicano, mas o problema é que no meio desta salada russa, quem paga para sustentar esta situação é a classe operária. Para lhe dizer a verdade, Tony, eu tento ser imparcial na minha colaboração, mas reconheço que me identifico muito com os princípios que regem as doutrinas coletivistas. Se um dia tiver que optar por uma ideologia política, creio que será nessa direção. Fico muito contente de saber isso, Rodolfo. Toda esta literatura que tens lido tem sobretudo um conteúdo socialista, mas também não há dúvida que é importante que cada um de nós adira a esses princípios de uma maneira pura, traduzindo uma verdadeira convicção política. De outra maneira, tornar-nos-íamos mercenários de uma ideologia, não importa qual ela fosse, o que trairia profundamente os seus valores e princípios. Dou muito valor à tua honestidade quando te manifestas sobre essa tua neutralidade política e espero sinceramente que a tua participação nas nossas atividades nunca se torne objeto de uma decepção da tua parte. De maneira nenhuma, Tony. Pode ficar tranquilo, porque se alguma coisa me fizer mudar de ideias, eu dir-lhe-ei imediatamente. Obrigado pela tua lealdade. Quero que também saibas que deves estar preparado para assistir e tentar compreender algumas contradições ao longo da nossa ação política. Ainda és muito novo para poder compreender totalmente esses factos, mas estas ambiguidades fazem parte das batalhas políticas que somos obrigados a enfrentar. O que quer dizer com isso, Tony? Quero simplesmente explicar-te que às vezes existem situações que conduzem à existência de determinadas alianças entre partidos opostos, ideologicamente, mesmo temporárias que sejam e que aparentemente poderão ser contraditórias em termos de orientação política. Quando isso acontece, é por uma questão estratégica e não ideológica, como acontece em alguns contextos de guerra, quando dois países com orientações políticas opostas são obrigados a aliarem-se para derrubar um inimigo que constitui um perigo para ambos, apesar das suas diferentes políticas. Nesse contexto, ambos lutam para sobreviver a uma batalha político-militar como se tivessem que optar por um mal menor, se assim o quiser chamar. Sim, eu compreendo o que me está a explicar, mas tenho a sensação que o Tony me está a dar uma mensagem ao mesmo tempo, como se estivesse a preparar-me para algum acontecimento que se vai passar brevemente. Tony começou a rir em voz alta, como era seu hábito. Não há dúvida que tu és mesmo perspicaz, meu jovem Rodolfo. Não te preocupes demais com as minhas mensagens entre linhas. O que tiver que acontecer são acontecimentos que a história eventualmente ditará como necessários para mudar sistemas sociopolíticos caducos e corruptos. Foi neste contexto que os dois tiveram a sua última conversa político-ideológica. A partir daí, as regras entre ambos estavam definidas. Rodolfo continuou com o seu trabalho e a sua colaboração nas atividades que ele já tinha a certeza de serem anarquistas, mas contra as quais, mesmo não se identificando totalmente com essa fração política, pensava ser um movimento que poderia mudar algo para melhor no seio da sociedade portuguesa. Durante a semana, Rodolfo tinha um horário preenchido na sua totalidade e partilhado entre a sua atividade profissional matinal, que era bastante cansativa, e durante a tarde como engraxador. Para além disso, colaborava no núcleo do grupo anarquista do qual Tony fazia parte e finalmente ainda lhe restava tempo para ter alguns momentos de convívio e amizade com o filho do seu outro patrão, o José. No meio de todas estas suas ocupações, encontrava sempre tempo para passear ao longo do rio Tejo, que continuava a ser o seu caminho preferido. O submundo das docas tornara-se familiar e tinha inclusivamente feito algumas amizades no seio dos jovens delinquentes que o protegiam do ambiente reinante naquele meio.
tornara-se conhecido pela sua profissão de engraxador de sapatos, o que também tinha ajudado bastante os anarquistas. Através daquela atividade, podia distribuir material de propaganda e inclusivamente algumas instruções a elementos desse movimento que passavam frequentemente e lhe dirigiam palavras-chave que os identificava aos olhos de Rodolfo. Sempre que tinha oportunidade, deslocava-se ao Terreiro do Paço, onde mergulhava mais uma vez no seu mundo de imaginação. Fascinava-o a grandiosidade daquela praça, rodeada de edifícios amarelos, percorridos com arcadas, num dos quais ficava o Café Martinho da Arcada, um dos locais preferidos do célebre escritor e poeta Fernando Pessoa. Para Rodolfo, o facto de pisar os mesmos passeios e o local que o autor igualmente frequentava tinha uma importância fundamental. Facto que frequentemente aludia ao seu amigo José, como se fosse uma referência que, aos olhos daquele, julgasse a seu favor. Independentemente da amizade existente entre os dois, ele não podia evitar de pensar que José tinha tido a possibilidade de estudar e mais tarde ter um diploma. Enquanto ele, apesar da cultura trazida pela leitura, nunca passaria de um autodidata. Uma vez até pensou em levar os seus utensílios de trabalho como engraxador para a entrada do café. Talvez assim conseguisse travar conhecimento com o famoso escritor. Rodolfo sentava-se perto do cais das colunas e inclusivamente assistia esporadicamente ao hábito que algumas pessoas tinham de se banharem nas águas do Tejo. Daí observava a amplitude da praça, que era igualmente acedida pelo grandioso arco triunfal da Rua Augusta que conduz à Baixa Lisboeta. Alguns artistas preenchiam aquele ambiente único que fazia parte da história de Portugal, um cais diplomático onde eram recebidos chefes de Estado e famílias reais, um local que simbolizava as tradições da monarquia portuguesa e igualmente um passado de catástrofe a quando do terremoto de 1755. Naquela tarde do dia 1 de fevereiro de 1908, Rodolfo fez uma pausa no seu trabalho, como tinha sido recomendado pelo seu patrão Vítor. Estás com um ar bastante cansado desde há algumas semanas, Rodolfo. O meu filho e eu estamos um bocado preocupados contigo, porque te consideramos como um membro da família. Não será que estás a exagerar nos teus horários de trabalho? Não se preocupe, Sr. Vítor. Realmente eu tenho exagerado um pouco. O meu trabalho matinal é bastante cansativo, como pode imaginar, e, como já sabe, tenho o hábito de ler antes de dormir. Às vezes entusiasmo-me tanto pela leitura que me esqueço das horas, e isso não ajuda muito. Rodolfo pensava nas horas que passava a distribuir os semanários para o grupo anarquista de Tónio, o que também não contribuía nada para a recuperação física que necessitava, mas não podia revelar esse facto ao seu patrão. Compreendo, Rodolfo, mas deves ter a noção de que não podes continuar nesse ritmo. Eu sei que és muito novo e dinâmico, mas também tens que ter em consideração que a saúde tem limites, mesmo para os mais jovens. Eu lembro-me que quando tinha a tua idade também julgava que era invencível, e sei que é realmente essa sensação que nos faz viver, que nos leva a agir de uma forma emocional que mais tarde lembramos com um sorriso e nos perguntamos como é que foi possível fazê-lo. Olha uma coisa, rapaz, vai descansar um bocado que eu fico aqui a falar com alguns amigos e colegas. De qualquer maneira, hoje não tem havido muito trabalho, não sei porquê. É como se houvesse um clima estranho no ar. Obrigado, Sr. Vítor. Realmente estou a precisar descontrair o espírito, nem que seja por pouco tempo. Para mudar de ideias, sabe, e quebrar a rotina. Aprecio muito o cuidado que tem comigo. E não estejas com pressa, nem preocupado com o serviço. Podes ficar descansado que eu também não me esquecerei de te remunerar este tempo de descanso. Já sabes que eu não tenho feitio de explorar ninguém e tenho a consciência de que precisas de todo o dinheiro possível para poderes viver o teu dia-a-dia. Rodolfo arrumou as suas coisas depois de agradecer ao patrão a sua preocupação e consideração. Era à meia da tarde e dirigiu-se ao Terreiro do Paço, como era seu hábito, parando várias vezes durante o caminho. Naquele dia, por estranho que pareça, Rodolfo sentiu dentro de si uma estranha sensação de mal-estar, como um pressentimento de que alguma coisa de mal se iria passar. Na realidade, já tinha acordado com essa sensação e até tinha pensado manifestá-la ao Tony, mas que acabou por esquecer com o trabalho que o esperava naquela madrugada do mês de fevereiro.
As gaivotas rondavam o cais das colunas. A essa mesma hora, na outra margem do Tejo, no Barreiro, a família real apanhava o vapor que os iria conduzir ao Terreiro do Paço. Para Rodolfo, cansado e absorvido pelo seu trabalho e pelas suas atividades políticas e intelectuais, aquele era um dia como os outros, pelo que esperava que nada fugisse à rotina diária da vida de Lisboeta. Naquele dia foi para o meio da praça e sentou-se virado para o rio aos pés da estátua de Dom José I, tencionando observar os transeuntes e descontrair-se um bocado. Passados uns minutos, distinguiu o vapor que se aproximava da estação fluvial sul e sueste, onde se encontrava um coche aberto aguardando a família real e rodeado de batedores e membros do governo, entre eles João Franco e um familiar do rei, o infante Dom Afonso. Para ele, era como se fosse mais um barco que transitava entre as margens do Tejo. Mergulhado nos seus pensamentos, Rodolfo perguntava-se sobre a razão da intensidade que tinha revestido a atividade do grupo anarquista durante os últimos dias. Na realidade, tinha sido o período mais ativo desde que tinha começado a sua colaboração naquele grupo e este facto não lhe era despercebido. O vapor acostou e a família real, depois de uma breve cerimónia de recepção, instalou-se no coche que o esperava, o que originou que os passantes começassem a gritar: "É o rei!". Acompanhando a carruagem e servindo de escolta ao rei e à sua família, seguia um oficial a cavalo. Rodolfo focou a sua atenção para aquele acontecimento que revestia personagens reais, o que para ele era uma novidade e ao mesmo tempo mais uma aventura. Os transeuntes continuavam a gritar: "É o rei! É o rei!", pelo que ele se apercebeu da importância de tudo aquilo que ele estava a presenciar. Na sua carruagem, o rei acenava e sorria aos transeuntes que percorriam as arcadas e os passeios, retribuindo as saudações que a população lhe dirigia. Rodolfo tentou aproximar-se o mais possível da carruagem real, correndo e seguindo-a em direção da Rua do Arsenal, esperando que a sua presença fosse apercebida pelo rei. Sim, era um facto que, apesar de estar ao corrente dos problemas sociais oriundos do contexto político da época e em que o rei era diretamente responsável, Rodolfo não se dissociava da imagem do rei, símbolo da monarquia e da realeza. Imagens que traduziam a nobreza que deveria ser mantida pelos seus representantes. Um rei era um rei, independentemente da eventual negligência que pudesse revestir as suas funções como monarca do Estado. Como nos sonhos e histórias para crianças em que tudo é belo no mundo dos reis, rainhas, príncipes e princesas. Apesar de ter experimentado um passado de sofrimento, Rodolfo ainda era um jovem com esses sonhos bastante presentes no seu espírito e que animavam a sua vida, como acontecia com os jovens da sua idade. Foi nesse momento que Rodolfo se apercebeu que um homem de barbas se tinha posicionado atrás da carruagem do rei, pondo-se de joelhos e apontando uma carabina na direção da família real. Rodolfo ficou perplexo e não acreditava nos seus olhos. Parou subitamente quando ouviu o tiro que foi disparado e que matou instantaneamente o rei Dom Carlos. A partir desse momento desencadeou-se um tiroteio que crivou a carruagem real de balas. Tudo se tinha desenrolado num espaço de segundos e Rodolfo encontrou-se perto do fulcro do assassinato do rei e do seu filho, o príncipe Dom Luís Filipe. Tiros e gritos percorreram as ruas e Rodolfo, em pânico, tentou refugiar-se numa das arcadas. Um segundo tiro foi disparado pelo primeiro regicida, sempre visando o rei, e mais à frente, um segundo personagem sai das arcadas a correr em direção ao coche, conseguindo colocar-se ao nível dos passageiros e volta a alvejar o rei. A adrenalina corria nas veias de Rodolfo, superando o pânico que se tinha apoderado dele e dos transeuntes, dando-lhe ao mesmo tempo a coragem de espreitar e observar os acontecimentos, mesmo com o risco de ser atingido pelo tiroteio. A inconsciência inerente à sua idade provocou-lhe a bravura de se imiscuir nos acontecimentos sem pensar que poderia ser confundido com os regicidas. Foi nesse momento que viu a rainha levantar-se com um ramo de flores na mão, tentando agredir o segundo regicida. O príncipe também se levantou e, para proteger a sua mãe, disparou uma série de tiros sobre o assaltante, fazendo-o cair da carruagem, mas este ato iria torná-lo alvo do tiroteio que os circundava. A rainha vê o seu filho ser atingido por uma bala mortal que atravessa o seu rosto.
Segundos após, Rodolfo assiste à intervenção de um soldado que luta com o primeiro regicida, que acabou por feri-lo numa perna e pôr-se em fuga. Mas nesse preciso momento foi perseguido por um oficial a cavalo, que já tinha imobilizado o outro regicida. Com a sua última bala ainda consegue ferir o oficial, mas finalmente é atingido por um golpe de sabre que o neutraliza completamente. A confusão era generalizada. As forças da ordem acabariam por abater os regicidas no local alguns minutos depois destes trágicos acontecimentos. Rodolfo viu a carruagem real partir para a Rua do Arsenal, não antes de alguns tiros ainda soarem naquela tarde do mês de fevereiro de 1908. Extremamente enervado com tudo aquilo que tinha presenciado, voltou para o cais de Sodré a correr. Enquanto corria a passos largos, pensou mais uma vez nos maus tratos a que tinha sido submetido pelo seu pai e concluiu que, por muito duros que tivessem sido, não se comparavam com um crime daquela natureza. Sobretudo porque ele nunca tinha tido um contacto tão próximo com uma situação que implicasse a morte de alguém. Durante o caminho ocorreram 1001 ideias no seu espírito, repetições das imagens a que tinha assistido e o som agudo dos disparos, conjuntamente com os gritos horríveis de pavor que provinham de todos os lados. Um barulho ensurdecedor que nunca mais o iria abandonar, nem que fossem pesadelos. À sua volta as gaivotas continuavam a voar. As crianças continuavam a banhar os pés no rio como se nada se tivesse passado, como um quadro pintado em tela, revelando a pureza dos pássaros a voar e das crianças acuando dos seus movimentos, acuando dos seus gritos de alegria e felicidade por brincarem umas com as outras. Todo este cenário contrastava profundamente com os gritos de terror, desespero e sofrimento que eram ouvidos a algumas dezenas de metros de distância. Era como se a beleza da natureza e a pureza dessas crianças traduzisse a vida como a idealizamos, mas colidisse com a morte causada pelo mundo dos adultos e ele se encontrasse no meio desses dois extremos. Rodolfo cruzava-se com a multidão que corria no sentido inverso, atraídos pela curiosidade e certamente apercebendo-se que alguma coisa de grave se tinha passado. Quando chegou ao cais do Sodré, o patrão não estava presente, pelo que provavelmente se tinha juntado à multidão que afluía ao Terreiro do Paço. Os seus utensílios de trabalho permaneciam no seu lugar e sentou-se no seu banquinho para descansar da corrida extenuante que tinha feito sem parar. Ofegava e tremia ao mesmo tempo, verificando que estava apavorado como consequência de tudo a que tinha assistido. Na sua maioria, os seus colegas de trabalho não estavam presentes. Os transeuntes riavam, aqueles passageiros que normalmente chegavam à estação àquela hora, regressando às suas casas, o que fazia Rodolfo sentir mais intensamente a atmosfera gerada por aquele dia negro de fevereiro. Subitamente, um indivíduo dirigiu-se a ele e solicitou os seus serviços. Rodolfo olhou o personagem e o seu rosto lembrava-lhe alguém que no momento não conseguia identificar. Alguém que já tinha visto, por se ter cruzado com ele ou através de alguma fotografia ou desenho presente num jornal ou semanário. Podes-me engraxar os sapatos, rapaz? Estás pálido como uma parede pintada de branco. Estás a sentir-te bem? Sim, senhor. Não se preocupe comigo. Sabe que mataram o rei e o príncipe há cerca de meia hora? Eu estava no local onde isso se passou, porque costumo passear no Terreiro do Paço. É por isso que estou um bocado nervoso. Já me disseram isso no caminho. As más notícias correm depressa, rapaz. Mas isso não quer dizer que eles estejam mortos, apesar do que possa parecer aos olhos daqueles que assistiram ao atentado. É como na guerra, onde no fim de uma batalha se encontram inúmeros corpos inertes que queremos estar sem vida, mas que ainda estão a lutar contra a morte. Na tua idade deve ser difícil presenciar este tipo de acontecimentos, mas deves estar preparado para eles. É o mundo dos adultos, é o resultado dos conflitos políticos que se estão a agravar no nosso país. Mais tarde ou mais cedo, isto teria de acontecer, rapaz. É triste, senhor. Eu nunca estava à espera de assistir a uma coisa destas. Retorquiu Rodolfo, enquanto continuava a tentar lembrar-se onde é que tinha visto aquela cara. O senhor faz-me lembrar alguém, mas não me consigo lembrar quem. O seu rosto não me é desconhecido. Talvez já nos tivéssemos encontrado antes em qualquer canto de Lisboa. Meu nome é Ribeiro. Para a próxima vez já sabes. Tenho muito prazer em conhecê-lo, Sr. Ribeiro. Esta conversa com o senhor está-me a fazer esquecer um bocado o que se passou e fico-lhe bastante agradecido por isso. Não tens nada que agradecer?
Se assim sentes, fico muito contente por poder ajudar-te. O teu nome é Rodolfo, não é? Como é que sabe o meu nome, Sr. Ribeiro? O mundo é pequeno, Rodolfo. Podemos ter amigos em comum ou já nos encontramos em algum local onde o teu nome foi preferido. É por isso que eu sei o teu nome. É a primeira vez que eu me dirijo a ti, mas é verdade que de vez em quando nos cruzamos. É com certeza daí que tu te lembras da minha cara. O Rodolfo ficou bastante surpreendido e intrigado ao mesmo tempo. Era como uma adivinha que lhe tinham posto à frente, precisamente naquele dia em que tinha sido forçado a participar indiretamente na tragédia que se tinha passado. Eram muitos acontecimentos seguidos no mesmo dia. Os amigos comuns que ele tinha aludido podiam ser o seu patrão, mas também poderia ser o Tony. Se assim fosse, a sua presença naquele dia mortífero não era acidental. A quem é que se refere, Sr. Ribeiro? Isso fica para uma próxima vez, Rodolfo. Entretanto, usa a tua memória ou a tua imaginação e poderás saber quem. Depois dizes-me. Combinado? Não houve nada que Rodolfo pudesse dizer que lhe desse resposta para esse enigma que tinha surgido com a presença daquele personagem. O Sr. Ribeiro acabou por se despedir, deixando-o com essas interrogações sobre a sua pessoa. Mas aquele nome ficou gravado na memória de Rodolfo, que ficou aguardando um reencontro. Tinha a certeza que o nome daquele distinto cavalheiro estava relacionado com qualquer coisa que ele não se lembrava, ficando com a esperança de que a sua memória o ajudasse a identificá-lo. Nesse dia não tinha vontade nenhuma de chegar ao armazém e começar a falar de política com o Tony, o que seria inevitável dados os acontecimentos. A partir desse dia, a política e uma das suas práticas tinham um aspecto diferente aos seus olhos. Não era mais uma aventura que fizesse parte da imaginação de um jovem rebelde quando lia histórias de piratas e de capa e espada, mas uma realidade assustadora que implicava a morte e a destruição. O sonho da aventura tinha-se desvanecido, acordando para a realidade, para o preço que teria de pagar pela sua atividade no seio do grupo anarquista. Não tinha a certeza sobre a origem daquele atentado, mas a sua intuição conduzia a estabelecer ligações entre este trágico acontecimento e a recente intensificação da sua colaboração com esse movimento político. Isso fazia-o sentir-se culpado, mesmo que indiretamente, e essa sensação não era agradável, sobretudo quando envolvia entidades soberanas. Teve ânsias de voltar para casa, não aquela em que dormia, mas por absurdo que pudesse parecer, para aquele vão de escadas que o tinha acolhido durante a primeira noite em que chegou à grande cidade. Um cantinho escondido do mundo que o rodeava, onde poderia adormecer com os joelhos dobrados contra o peito, como se estivesse novamente a dormir dentro do ventre protetor da sua mãe. Mas a realidade dos factos apresentava-se de outra maneira. A verdade cruel que por vezes ocorria no seio da vida em sociedade. De volta ao armazém e, como esperava, Tony não estava presente e a loja estava excepcionalmente fechada. As más notícias tinham corrido rapidamente, como acontecia normalmente com todas as tragédias, deixando as boas no esquecimento e na escuridão. À noite e já bastante tarde, acabou por adormecer de cansaço, até que um barulho o acordou em sobressalto. Era o Tony que chegava e caminhava rapidamente na sua direção. "Estás bem, rapaz? Estava preocupado contigo, Rodolfo. Sei que costumas dar passeios na zona do Terreiro do Paço. E depois de receber as notícias, fechei a porta e dirigi-me ao Cais de Estoré, ao teu local de trabalho, mas era tarde demais para te apanhar." "Sim, Tony, nada me aconteceu, embora eu me encontrasse na praça a quando do atentado. Assisti a tudo, Tony, foi horrível." Tony não parecia surpreendido ao ouvir detalhadamente a descrição dos acontecimentos da boca de Rodolfo. Certamente que alguém lhe tinha relatado o que se tinha passado. "Sim, é lamentável, rapaz. Agora estou mais tranquilo, uma vez que te encontro são e salvo. Tenho a impressão que isto ainda não foi tudo e vamos continuar neste ambiente de golpe de Estado durante alguns dias. Não se vê ninguém nas ruas. Amanhã veremos. Vê se consegues dormir, Rodolfo. Acho que esta provação a que foste submetido deve ter-te cansado profundamente." Nessa noite, Rodolfo dormiu em agitação e sobressalto, acordando várias vezes com todas aquelas imagens reinando na sua mente. Uma repetição daquele contexto e que desta vez era vivido virtualmente.
o que não evitava que ele fosse submetido às mesmas sensações de pânico que tinha experimentado no dia anterior. Na manhã seguinte, ao começar a trabalhar, ouviu da boca de Tony que os óbitos do rei e do príncipe tinham sido confirmados. Aparentemente, e por mais bizarra que pudesse parecer essa situação, constava que ao transportarem os corpos para o palácio, tinham colocado o rei e o seu filho sentados em carruagens separadas, fazendo crer estarem vivos, para aparentar normalidade e apaziguar os ânimos, o preço póstumo que os monarcas teriam eventualmente pago pelas suas funções reais no seio da história de Portugal. Tinha sido também a primeira vez que Rodolfo tinha tido a oportunidade de ver em pessoa a família real, por ironia do destino, no mesmo dia em que o rei e o príncipe foram assassinados, ficando a sua existência ligada a estes acontecimentos históricos.